Estamos preparados, abertos, prontos para receber a palavra de Deus que será ministrada agora. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Logo depois que Jesus ele ressuscita, ele vai aparecer aos discípulos. E no final, ele vai deixar o texto que é conhecido como a Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Rei dos Reis, Jesus Cristo Senhor. Aleluia. À luz desse texto, eu quero falar sobre implantando uma cultura evangélica. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, ó, implantando uma cultura evangélica. Quando Jesus designou os seus discípulos para pregarem, deu um treinamento então para eles. Jesus disse que eles teriam que anunciar o reino de Deus e eles deveriam dizer: é chegado a vós o reino de Deus. Então estava sendo implantado um reino. Naquela época, tempos dificílimos, mas ali estava chegando o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus, mas mais do que boas novas de salvação, estava chegando a implantação de um reino. Era o reino de Deus sobre a terra. Estava sendo implantada uma nova cultura para um povo, numa sociedade, num tempo determinado. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele começou a ser implantado nos anos 30, 35, 33, depois de Cristo. E a partir dali, este Evangelho foi tomando espaço, foi conquistando vidas e foi sendo implantado mesmo. Era um reino de Deus, tinha chegado. E quando a pessoa se converte, chega o reino de Deus na vida daquele que recebe a Jesus como Salvador. Mas chega muito mais do que um reino. Chega uma nova cultura que passa a ser implantada no coração daqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então tem uma nova cultura sendo implantada em nossas vidas. Diga amém. Então está sendo implantada uma nova cultura em nossa sociedade. Então estamos trabalhando na implantação de uma cultura que nós chamamos de uma cultura do Evangelho, ou uma cultura evangélica. É isso que está acontecendo hoje em nossos dias. Muito mais do que uma cultura cristã, mas agora uma cultura cristã evangélica. Então é o Evangelho, é a palavra de Deus, são os princípios da palavra. Então nós estamos trabalhando essa cultura. E hoje eu quero que você receba essa palavra no seu coração e que você saia daqui hoje com essa cultura totalmente implantada no seu coração, na sua vida. E muito mais do que isso, quero que você saia hoje daqui com a convicção, a certeza de que Deus te escolheu para não apenas viver essa cultura, mas implantá-la em nossos dias, em nossa sociedade. Diga amém. Mas para isso a gente tem que saber o que é cultura. A cultura é um conjunto de atividades, de hábitos, usos e costumes de um povo, de uma sociedade. A cultura é o
conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de uma civilização. Então, portanto, fazem parte da cultura de um povo a música, o teatro, a dança, a língua, os mitos, os hábitos alimentares, formam a cultura de um povo, a arquitetura forma a cultura de um povo, o cinema, as artes, aí vem a televisão, vem os meios de comunicação, vem a economia, vem a moeda. Então, a cada país tem a sua moeda, não é verdade? Vem a política, vem a religião, tudo isso faz parte de uma cultura. E quando nós falamos que estamos implantando uma cultura evangélica, aí nós vamos entender o alcance dessa palavra e vamos ver que ela entra em todas as áreas da nossa vida. E Jesus, ele veio implantar esta cultura. Jesus veio implantar este reino no coração, na vida, no povo, e isso tem se espalhado e tem tomado conta do nosso mundo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, esse texto de Mateus, ele é datado do ano 65 ou 70, talvez 75, depois de Cristo. E ele vai deixar registrados os fatos, os acontecimentos dos anos 30, ou até menos, e passa a relatar tudo aquilo que Jesus fez, aquilo que ele deixou de ensinamento, os testemunhos de milagres, e vai mostrar que Jesus estava trazendo um novo reino e uma nova cultura. Era o cristianismo. E naqueles dias, o cristianismo era apenas uma seita perseguida e proibida pelo Império Romano. Você sabia disso? Sei que você sabe mesmo disso. Então, naquela época, isso era o cristianismo. Aí veio o trabalho dos discípulos de Jesus e começou a implantação desta nova cultura, deste novo reino. E aí Jesus ressuscitou, conforme diz o texto de Mateus, e ele deu poder aos seus discípulos, aos apóstolos, para que eles pudessem implantar o reino de Deus, implantar essa nova cultura que ia mexer completamente com o povo, com todos os seus aspectos sociais, espirituais, religiosos. Então o cristianismo, ele sai do status de seita ou religião proibida, e isso no primeiro século, e quando chega no quarto século depois de Cristo, aí a gente vai ver exatamente no dia 13 de junho de 313, com o chamado Édito de Tolerância de Milão, assinado pelo imperador romano Constantino. Ele legaliza o cristianismo como religião do Império Romano. Por isso que o cristianismo é chamado de uma religião romana. Então foi implantado em Roma e era quem dominava o mundo daquela época, o ano 313 depois de Cristo, e ali o cristianismo agora já ganhava status de religião, não apenas uma religião agora autorizada, mas a religião do império. Então uma mudança e um avanço impressionante. Então naquela época, os cristãos representavam 10% da população, que tinha 50 milhões de pessoas. Então 500 mil que eram cristãos ali. E durante esse tempo, até os nossos dias, o cristianismo foi se desenvolvendo e foi influenciando e mudando a cultura e os costumes do povo. Chegando aqui no Brasil, chegando através dos missionários, e agora vem um cristianismo evangélico que começa a ganhar espaço no Brasil e começa a avançar, começa a crescer, e segundo os pesquisadores, segundo os sociólogos,
já não se pode mais parar o crescimento do evangelho no Brasil. E o Brasil vai se tornar uma nação cristã evangélica. Pode aplaudir mesmo a ele, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é o destino do nosso Brasil. Esse é o destino da nossa nação. O Brasil é conhecido aí no mundo como o maior país cristão católico do mundo. Como os Estados Unidos é conhecido como o maior país evangélico do mundo. Então, cristão evangélico. E o Brasil agora começa a crescer. O último censo divulgado aí pelo IBGE do ano 2010 mostra o Brasil com 22,2% da população do Brasil como evangélica. A população evangélica mostra um declínio, um decréscimo do cristianismo católico e mostra um avanço do cristianismo evangélico. Há um crescimento aí e vai avançando. E eu lembro de uma matéria da revista Isto É, mostrando uma matéria de capa, não sei quem lembra aí, e a matéria dizia assim: o Brasil está se tornando uma nação evangélica. Quem é que lembra disso aí, ó? Então foi lá para o 2011, né? A revista Época publicou uma matéria em 2011 dizendo assim: metade da população do Brasil será cristã evangélica até 2020. Então estamos em 2015 e essa matéria na revista Época apontava para a metade da população até 2020 evangélica. A revista Eclésia publicou a matéria: como será o Brasil evangélico? E começa a mostrar as mudanças dos hábitos, dos costumes. Essa implantação de uma cultura evangélica vai muito além da gente implantar uma linguagem, o nosso chamado evangeliquez. Está amarrado, né? Aí as pessoas já sabem, né? Então a gente chega na rua e vê alguém falando alguma coisa, está amarrado, em nome de Jesus. Aí já vai dizendo, isso é evangélico. Aí começa, amém, amém, Deus te abençoe, meu irmão. Não é assim? É uma prática, é um costume, é linguagem. Aí então está amarrado, ou então, eita glória. Então já começa a ganhar o... Então, outros dizem, isso é demônio puro. Então, é demônio puro. Então, aí aquela linguagem que vai influenciando em nossos dias. E a gente começa a encontrar pessoas orando na rua, concentrações, coisa que há uns anos atrás ninguém nem sonhava, nem imaginava que isso fosse possível. Mas a cultura evangélica vai muito mais além do que isso. Olha, eu li uma matéria no jornal Zero Hora, matéria de 11 de abril de 2015. E a matéria no jornal Zero Hora, é um jornal do Rio Grande do Sul, que, por sinal, é o estado com o menor percentual de evangélico do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul é o lanterninha nesse avanço aí. Então, o menor percentual, né, de evangélico. E essa matéria dizia uma coisa interessante. Falando da ascensão, do crescimento do evangélico, do povo evangélico, né, no Brasil. Aí ele usa a expressão que os evangélicos e essa cultura chegou à sala das nossas casas, sentou no sofá e está mudando a programação da televisão brasileira. Já pensou? Aí cita a novela Babilônia, que começou com o Ibope lá em cima, aí veio com o beijo gay e em seguida o boicote evangélico. E a novela Babilônia sofreu transformação, mudanças. Chamaram o Gilberto Braga e equipe para reescrever
a novela e tirou as cenas de prostituição, que eram muito pesadas, elas não foram ao ar, mudaram a estratégia da novela, mas não conseguiram resultado. E a novela entrou para a história da Rede Globo, com um recorde do mais baixo índice do Ibope da história das novelas do país. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Isso mesmo. Fizeram de tudo, se esforçaram, e a matéria diz que eles fizeram uma propaganda dobrada para ver se recuperava a novela, mas não teve jeito. Olha, meus queridos, tudo aquilo que o evangélico decidir fazer nessa nação, vai fazer, se unir para isso, meu querido. Você sabia disso? Então hoje eu estou falando aqui de uma cultura evangélica que já está sendo implantada em nosso meio. E os veículos, os meios de comunicação do país já sabem disso. E os políticos também já sabem dessa verdade. E vai chegar o momento em que o Brasil vai avançar tanto que nós vamos decidir quem vai governar esta nação. Vai ser o voto evangélico que vai decidir isso. Quem crê nisso pode se alegrar aí, não tem problema. Mas essa cultura evangélica, ela tem que passar obrigatoriamente pela evangelização como estilo de vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. A evangelização tem que ser um estilo de vida. A evangelização é um estilo de vida. Nós temos que evangelizar. Jesus deixou a grande comissão. E ainda tem evangélico que parece que não acordou para essa realidade de que ele foi chamado para evangelizar. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você foi chamado por Jesus. Foi escolhido por Ele para evangelizar. Não foi para ficar calado. Foi para falar de Jesus. Evangelizar. Aí tem evangélico que diz assim, não, mas eu não tenho dom. Peraí, não estamos falando de dom. Nós estamos falando de uma ordem deixada por Jesus para aquele que crê. É uma ordem. Analisando o texto no original, no grego, é um verbo, ide. O verbo está no particípio, no imperativo, então é uma ordem que deve ser cumprida. Seguir cumprindo, ir, seguir, viver, andar, comportar-se. Então a ideia é o estilo de vida. Quando Jesus disse ide e vai evangelizar, não é para você sair no domingo à tarde e sair evangelizando. E aí cumpriu a sua obrigação religiosa. Aí está com a consciência tranquila. E vai agora adorar a Deus no domingo à noite. Aí na segunda nem fala mais. Não. Está errado isso. Não está errado você sair para evangelizar. Mas está errado você não entender ainda que isso não é um ato, mas é uma prática de vida. Tem diferença entre você sair para fazer uma evangelização e você viver evangelizando. A ideia é viver evangelizando. Isso tem me incomodado muito. Se o nosso povo, só a nossa igreja, todos se envolverem na evangelização, esse espaço aqui, em menos de 3 meses, não cabe de gente. Para quantas pessoas esta semana você falou de Jesus? Não precisa responder, só pense. Você e Deus aí. Para quantas pessoas você falou? Para ajudar no seu trabalho, e aí a igreja entra em ação, e ela funciona. Então, uma igreja em células, no modelo dos 12, ela funciona como um centro de treinamento de líderes. Então você vem aqui para ser treinado, e aí você vai ser equipado, orientado, ministrado, para sair e evangelizar. Aí você volta na semana seguinte, trazendo os seus frutos, para que eles também aprendam e comecem a evangelizar. E
para fazer esse trabalho de evangelização, nós temos um material que nos ajuda muito. Então você pode evangelizar e deve, sem material nenhum, sem folheto nenhum, com o seu testemunho e abrindo a sua boca. Não se contente apenas em dizer, eu dei um bom testemunho. Não, isso aí já é obrigação sua. Agora eu quero que você saia e evangelize, fale e diga para a pessoa sobre Jesus Cristo. Pergunta para ela, você já tem Jesus no seu coração? Você sabia que Jesus pode mudar sua vida? Você sabia que Jesus pode perdoar os teus pecados? Você sabia que Jesus te dá salvação? Você quer receber Jesus no seu coração agora? Você não tem que trazer ele no domingo à noite para a igreja para ele aceitar Jesus. Não, ele vai aceitar Jesus com você falando onde você estiver, na hora que você ministrar a palavra, meu querido. Essa é a cultura que nós precisamos implantar. Você pode e deve falar, mas se você tiver um material para ajudar, é bem melhor. É como você trocar o pneu de um carro com a chave de roda. Tem chave de roda aí bem pequenininha que não serve para nada. Fura o pneu do carro, você fica se matando ali para... Agora pega uma chave maior, grande, que você encaixa ali, pisa, já gira. Agora vai trocar o pneu sem uma ferramenta. Aí você já vai dizer, peraí, aí não tem condições. Aí fica muito difícil, não tem dedo que aguente. Por isso que a gente usa o material, as 4 leis espirituais. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Isso é uma cultura que a gente está implantando para todo mundo evangelizar. Todos evangelizarem. Eu vou pedir aí a 4 voluntários. Pronto, o pastor Clemildo já entrou em ação. Distribua aí para cada um folhetinho desse para você conhecer as 4 leis espirituais. Eu quero que a igreja toda se mobilize para evangelizar. Se nós queremos implantar uma cultura evangélica, essa cultura tem que começar na gente. Tem que começar em nós. Cada um de nós. É falando de Jesus para o vizinho, qualquer oportunidade que o vizinho te der. Mas ele é fechado, é calado. É verdade. Mas a primeira oportunidade, você vai falar de Jesus. Você não vai perder a oportunidade para falar de Jesus para a pessoa. Cada um vai receber esse folheto, vai ler com muito carinho, decora ele. Não dê para ninguém, é seu, guarde ele aí, leia, releia, decore ele, porque você vai usá-lo para evangelizar. Você pode decorar ele. Se você quiser adquirir, você vai pedir. Fale com o seu líder para a gente comprar. Isso não é para sair distribuindo. Hoje ele deve custar uns 40 centavos cada um. Então deve ser isso ou mais. Não sei se está custando mais do que isso. Vamos dizer 2 por R$1. Então você pode comprar e você vai aplicar o folheto. Não é distribuí-lo, é aplicar. Lê para alguém. E assim a gente vai evangelizar as pessoas. Pode ir distribuindo, eu quero que todos recebam um folheto desse. O tempo não permite a gente usá-lo, mas permite você receber, ganhar de presente e ler. Estudá-lo, analisá-lo, ver os textos bíblicos. E aí você vai procurar o seu líder de célula e vai perguntar para ele, como é que eu faço para usar esse folheto? Como é que eu faço para usar esta ferramenta para a evangelização? Aí o seu líder vai te explicar, tem aqui o formulário, tem um desenho, e aí você vai ver como é que funciona, por que esse desenho aqui, e vai até o final. Amém? Todo mundo entendeu aí? Então como é que a gente vai implantar uma cultura evangélica? Sabe como a gente vai implantar uma cultura evangélica? Com todo mundo evangelizando. A igreja entrando em ação e evangelizando. Se queremos implantar uma cultura evangélica, a gente tem que assumir o discipulado como uma prática comum em nossos relacionamentos. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Se queremos implantar uma cultura evangélica, nós precisamos fazer do discipulado uma prática comum, natural em nossos relacionamentos. Jesus diz em Mateus 28, ele diz assim, ide, portanto, fazei
discípulos. A ordem é fazer discípulos. Fazer discípulos. Não é uma opção. Não é uma questão de dom espiritual. Não. É uma questão de fé e obediência a Jesus. Você entendeu? Fale para a pessoa que está do seu lado, olha, para fazer discípulo, você não precisa ter dom. Você precisa ter fé. E você precisa ser discípulo de Jesus. Porque só faz discípulo quem é discípulo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão assim, ó. Dê um aplauso bem forte a ele. Você sabe como a gente prova que a gente é discípulo? Quando a gente passa a fazer discípulo. Entendeu? Você prova que é discípulo quando você passa a fazer discípulo. Eu fui ministrar uma palavra numa igreja. Foi nos Estados Unidos. E quando eu comecei a dar uma palavra, e Deus me incomodou muito. E eu perguntei para a igreja, quantos ali já tinham ganho uma pessoa para Jesus? Que levantasse a mão. Ninguém. Nunca ganhou nenhum para Jesus. E eu comecei a dizer, tem pessoas que dizem que é da igreja, passa 10, 20 anos na igreja, nunca levou uma pessoa para Jesus. Nunca ganhou um discípulo, nunca fez um discípulo. E eu falei aquilo que Deus mandou. Mas olha, só não me botaram para correr de lá. Por respeito. Mas eu vi a cara, viu? Eu vi o jeito e a expressão das pessoas ali. Aí a gente começa a ver por que as igrejas não crescem. Porque os discípulos não evangelizam. Porque eles não fazem discípulos. Se acomodam. O chamado de Jesus é fazer discípulo. Então nós estamos implantando uma cultura evangélica. E para implantar essa cultura, o discipulado tem que ser uma prática comum, natural em nossos relacionamentos. Então, quando você encontrar uma pessoa na rua, começa a conversar, você já tem que perguntar, quem é o seu discipulador? Ele já sabe, já vai dizer, ó, meu discipulador é fulano. Ah, muito bem. E você já pode perguntar, e você está discipulando quem? Ou, quantos discípulos você tem? Essa é a linguagem da cultura evangélica. Essa é a maneira de viver do evangelho e do evangélico e do discípulo de Jesus. Nós temos que fazer discípulo para Jesus. Então não é trazer o convidado, trazer o visitante para participar do culto e dizer assim, ele aceitou Jesus, pronto. Agora, ele vai vir para a igreja, ele vai participar dos cultos, e ele vai ler a Bíblia e ele vai se virar. Não é assim que funciona. Tem um ditado que diz assim, quem pariu Mateus que o embale. Já ouviram essa? Então você que trouxe o seu visitante, cuide dele. É seu discípulo. Ah, mas ele ainda não se decidiu. É porque ele não sabe ainda. Mas ele já se decidiu pela fé e você já tomou posse da bênção e já vai cuidar da vida dele. Então, se alegre mesmo com isso. Se alegre. Então, a gente tem que discipular. Nós temos que ter discípulos com a gente. Você tem que ter discípulo. Hoje está muito em voga o coaching. Aí você vai fazer um curso de coaching, de mentoreamento. Ora, a gente já faz isso e a gente chama de discipulado. Muito mais eficiente, que é feito debaixo da autoridade da palavra de Deus e com a unção do Espírito Santo de Deus. Então isso é o discipulado. Então nós temos que formar discípulos para Jesus. E a missão da nossa igreja é formar discípulos que sejam líderes. Então a gente está trabalhando todo o tempo com isso. Então formar discípulos. Eu estava vendo uma matéria de uma igreja, falando de uma igreja que está crescendo muito. Lá em Santarém, no Pará. A cidade tem 220 mil habitantes.
E só aquela igreja tem 54 mil discípulos. E o pastor decidiu ganhar a cidade. E chamou a igreja para trabalhar. E disse, olha, você não se preocupe em ganhar a cidade toda sozinho. Não. Eu só quero que você trabalhe com um. Então eu quero lançar esse desafio para você aqui. Somos uma igreja em células no modelo dos 12. Você vai formar 12. Mas por enquanto comece com um. Com um só. Se cada discípulo aqui começar a trabalhar com um, não precisa 12 não, calma, só um, vai chegar aos 12, mas só comece com um. Um só. Em um ano a gente cresce 100%. Dobra. Mas isso depende de vocês. Deus já deu essa ordem, já mandou a gente fazer discípulo há muito tempo. Essa cultura evangélica já está sendo implantada em nosso Brasil. Mas a gente tem que decidir. Entendeu isso? Agora é com você, meu querido. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer discípulos para Jesus. Então, esse discipulado, você não vai fazer também na força do braço, não. Tem uma ferramenta. Deixa eu apresentar para você esse livrinho, ó. Começando sua nova vida com Jesus. Quem conhece esse livro, levanta a mão aí. Então, umas 10 pessoas conhecem. Eu pensei que tinha mais gente, viu? Porque a gente já usou isso aqui há anos. Olha, esse livro aqui é um excelente material para discipulado. Aí você diz, eu vou discipular você. E vou na sua casa e vou estudar a Bíblia com você. Porque a pessoa vai dizer, mas eu não entendo a Bíblia, é muito difícil. Pois eu vou me prontificar aí na sua casa, ou onde você quiser, o horário que você puder me receber, eu vou lá na sua casa. Aí você vai acompanhado de um ou outro discípulo, vai 2 para ajudar, e você leva um livro desse. Um livro desse é muito barato. Talvez, acho que 3, 4 reais. Nem vale a pena tirar xerox. 4 reais um livro desse. Aí vem os espaços, o texto bíblico e a pergunta. Perguntas simples, e a pessoa lê e vai aprendendo sobre Jesus. Aqui tem lições, são 7 lições. Ela vai falar sobre a sua vida de comunhão com Jesus, a sua vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, a sua vida de comunhão com os irmãos na igreja. Aí vai falar sobre a sua vida de oração, de leitura da Bíblia, e com esse material aplicado semana após semana. Está aqui, ó. São 7 lições. A última, número 7, é começando sua nova vida na palavra de Deus. Se você tiver 7 encontros com a pessoa, aplicando esse material, você vai ver o crescimento, o desenvolvimento espiritual da pessoa. Ela não precisa ser fluente no português. Você lê para ele, e ele vai aprendendo. Você lê a Bíblia com ele, ou com ela, e ela vai aprender, e vai responder com você, e você vai anotando ali. E você vai perceber que vai crescer, primeiro a comunhão sua como discipulador, sobre a vida do discípulo. E naquela conversa, naquele discipulado, a pessoa vai perguntar um monte de coisa. Sobre igreja, sobre a vida dela, sobre tudo. E você vai responder à luz da palavra de Deus. Ao final, você vai levar essa pessoa para o batismo. E você vai levar essa pessoa para uma célula. E você vai levar essa pessoa para a igreja. E você vai levar essa pessoa a ter uma nova vida com Jesus. A experiência de você ganhar uma pessoa para Jesus é impressionante, é maravilhosa. Então a cultura evangélica, ela é implantada desse jeito. Você precisa fazer discípulos para Jesus. Essa é a ordem que Jesus nos deixou. Olha, Jesus não pediu para a gente fazer discípulo. Não, ele não pediu para a gente fazer discípulo. Ele não deu uma recomendação para a gente fazer, não. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem expressa, claríssima, para a gente viver fazendo discípulo.
Então essa expressão, fazei discípulos, em Mateus 28, ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa expressão, fazei discípulos, é uma só palavra no grego. É uma só palavra, que é mateteusate, do grego. É um verbo imperativo na voz ativa. Está no plural, é para todo mundo. É um modo imperativo, é uma ordem. Ele deixou a ordem. Faça discípulo. Como no português não dá para a gente entender essa expressão, aí para traduzir do grego para o português ficou fazei discípulos. Mas a palavra é um só, que fala de discípulo. Então, para ser mais claro, para tentar transmitir a mensagem, aí a palavra é duplicada no português. Fazei discípulos. E mesmo assim ainda tem um monte de crente em Jesus aí que não aprendeu isso. Porque se eu tivesse aprendido, estava fazendo. Aí você diz, não, mas eu já sei fazer isso. Então prove. Fazendo. A ordem é fazer discípulos. Se nós queremos implantar uma cultura evangélica, a gente tem que fazer do discipulado uma prática comum, normal, natural, constante nos nossos relacionamentos. Você tem que ter sempre discípulos. Sempre. E não é obrigado a ter um só, não. Você tem que ter 12. Mas comece com um. Aí você vai dizer, não, mas eu não sei fazer. Sabe. Chegue para a pessoa e diga o que Jesus fez na sua vida. Se Jesus não fez nada, você diz para a pessoa, ó, Jesus não fez nada na minha vida ainda, mas eu quero, aqui quem sabe nós dois juntos conversando, a gente não aprenda aí para ele fazer alguma coisa. É assim que funciona. Se você é discípulo de Jesus, você vai fazer discípulo para ele. O problema é que nessa implantação da cultura evangélica, houve um desvio. Houve um desvio de propósito. E aí sabe o que aconteceu? Criou-se a cultura errada de um bando se juntar e pagar para alguém fazer o trabalho deles. É assim. Eu já entrego os dízimos, já pago o salário do pastor, ele que evangeliza. Eu pago. O meu trabalho é ir para o culto e pagar com os dízimos. Não, errado. Jesus nunca mandou ninguém fazer membro de igreja. Ele mandou fazer discípulo. E discípulo se reproduz. E membro só dá raiva. E cria problema. E é exigente. E cobra. Então tem que mudar essa cultura. A cultura evangélica é de discipulado. E você é discípulo. Então você vai aprender a fazer discípulos para Jesus. Você entendeu? Aí quando a visão celular no modelo dos 12 chegou em muitas igrejas e queria botar os crentes para trabalhar, eita guerra, viu? Qual era o mais fácil? Os crentes trabalharem ou o crente botar o pastor para fora? Bota o pastor para fora e arruma outro que vai trabalhar para a gente. Aí senta e fica sem fazer nada, só esperando a volta de Jesus. Tudo errado. A igreja é um centro de treinamento. Você vem, é treinado e te vira, meu irmão. Vai fazer o teu ministério, meu querido. Vai evangelizar. Aqui você recebe todo o apoio, todo o amparo, toda a orientação, a unção de Deus e o treinamento. Vai ganhar vidas para Jesus, meu irmão. É assim que funciona. Essa é a palavra bíblica, neotestamentária, evangélica, extraída dos evangelhos. Agora, se existe uma outra palavra de acomodação, meu irmão, isso não vem de Deus, não. Se prepare para fazer discípulo. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, se prepare para fazer discípulo. Quem concorda com isso, diga amém. Quem desconcorda... Então, já viu, lembro do irmão que dizia para mim, não, eu concordo, já com isso eu desconcordo. Eu digo, meu Deus, como é que é desconcordar aí? Terceira coisa, para eu concluir minha palavra, se a gente quer implantar essa cultura evangélica, a nossa vida em célula tem que ser um hábito familiar. Sabia disso? Vida em célula
como um hábito familiar. A vida em célula como hábito familiar. Então você tem que ter uma célula sempre. Você participa de uma célula ou você lidera uma célula. Ou você coordena células. A sua vida tem que estar envolvida numa célula. Você entendeu isso? O que é uma célula? Pequenos grupos nos lares. Pode dar o nome que quiser. A igreja cristã primitiva, ela se reunia em células, nas casas. O primeiro templo que se tem registro histórico, ele é datado do ano 340 depois de Cristo. Até então nunca tinha se construído nenhum templo, porque era proibido. Não existia isso. A igreja se reunia nas casas. A igreja se reunia nos lares e saía de casa em casa. No começo ainda pegava uma brecha e se reunia no templo dos judeus. Os judeus expulsaram os cristãos lá de dentro e eles tiveram que se virar. Ir lá para os cemitérios, se esconder na casa das pessoas. E a igreja cresceu de uma forma impressionante. Esse era o estilo de igreja que Jesus implantou. Eles se reuniam de casa em casa, eles usavam a linguagem de discipulado, eles faziam discípulos, eles pregavam o evangelho, eles testemunhavam, eles cuidavam das pessoas e não tinha templo. Eu fico imaginando se o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, pudesse entrar no túnel do tempo e chegar aqui hoje na igreja. Ele ia tomar um susto e ia dizer, o que é isso, gente? É um prédio aqui, o povo está chamando esse prédio de igreja. Igreja somos nós. E a igreja tem que funcionar nas casas. De casa em casa. Para que isso aí, gente? Para que essa suntuosidade? Para que isso? Cadê o evangelho de casa em casa? Onde é que está a sua célula? É isso o evangelho. É a simplicidade das células. Então a nossa casa, ela tem que receber uma célula, ou se a sua casa não recebe uma célula, você sai durante a semana para uma reunião de célula, então você já está vivendo numa célula, a sua família está numa célula, os seus filhos estão numa célula, eles estão sendo treinados para liderar, então as crianças liderando célula. Essa é a estratégia de Jesus para a sua igreja. Viver em células. Essa é a cultura evangélica que nós estamos implantando. Vocês querem ver uma coisa? Há 15 anos, no Brasil, ninguém nem falava em célula. Algumas igrejas. Então quem tem mais de 15 anos sabe do que eu estou falando. Então esse negócio de pequenos grupos nos lares era a coisa mais... Não existia isso. Mas hoje... A maioria das igrejas evangélicas, inclusive as tradicionais, estão se rendendo às reuniões nos lares. Porque se não fizer isso, morre, fecha as portas, porque não tem mais ninguém. Sabia disso? Olha, as meninas dançando aqui, então, adorar a Deus com dança há 15 anos? Nem pensar. Era um absurdo. Hoje, qual é a igreja que não tem uma equipe de dança? A nossa igreja foi pioneira em ensinar sobre dança. E tantas outras igrejas aqui da região nem tinha isso. E a gente começou e foi buscando gente para treinar e treinar. Hoje várias outras igrejas aí têm seus ministérios de dança. É uma cultura que está sendo implantada. Então a gente tem que acordar para isso. E Jesus nos chamou para implantar essa cultura evangélica. Para viver esse evangelho. Você entendeu isso? Os nossos filhos não vão ficar mais, quando chegar numa reunião para falar em público, tremendo de medo, suando e capaz de dar diarreia, dar dor de cabeça, esquece tudo que vai falar e aquele desespero. Tem gente que não evangeliza com medo, com vergonha, com timidez, porque não sabe, se atrapalha. Precisa ser treinado. Agora... essa nova geração que está surgindo aí, se prepare. Vai ser uma explosão de liderança nesse Brasil. Que vai ser impressionante a liderança dessas crianças.
líderes. Eles começam a se levantar como líderes. Crianças. Eu fico imaginando, há 15 anos, quantos líderes nós tínhamos na igreja. Hoje, quantos líderes nós temos? Só na nossa, mais de 100. Agora bota mais 10 anos para frente. E você vai ver o que é que vai acontecer com essas crianças que estão sendo criadas em células e aprendendo a liderar, lidar com gente, liderando. É uma explosão. O evangelho, ninguém segura mais. O evangelho no Brasil, ninguém segura mais. O Brasil está se tornando uma nação evangélica. O Brasil está se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. O Brasil está se tornando um país evangélico. Aleluia! Glória a Deus!